Olá para você de casa, 1h da manhã está no ar a programação Ultra Farma aqui na TV Gazeta. O Sala Ultra começa daqui a pouquinho e hoje nós vamos falar sobre a expectativa de vida do brasileiro que aumentou mais de 25 anos de 1960 a 2010, segundo o IBGE. Nós passamos de 48 anos de idade para 73 anos em expectativa de vida. Os principais fatores responsáveis por esse fenômeno foram os investimentos nos serviços de saúde, vacinação, a introdução dos antibióticos e medidas preventivas de saúde pública, como a instalação de redes de esgoto e água tratada. A pergunta é, se estamos vivendo mais, significa necessariamente que estamos vivendo melhor? É isso que nós vamos entender no Sala Ultra de hoje, que começa em 30 minutos. Você vai dormir? Não vai, né? Olá para você de casa, mais de 1h30 da manhã e você está aí acordado curtindo a programação aqui da TV Gazeta. Nós vamos falar de um tema hoje que interessa a todos nós, afinal, todos um dia iremos envelhecer. Mas chegar à terceira idade, como chegam nossos pais, hoje é uma dádiva, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou 25 anos. Hoje, a média de sobrevivência do brasileiro chega a 72 anos de idade. Só que a pergunta que fica é, será que nós estamos prontos? Estamos planejando a terceira, ou como diz a França agora, a quarta idade? Para discutir o tema de hoje, envelhecimento ativo, nós vamos receber a psicóloga Nina Taboada, a voluntária Valdimeire Membribes, o nome é diferente. Ela é professora de Tai Chi Chuan, Margarida Mari Yoshikawa. Ou será que eu acertei? Ele vai nos ajudar muito com o tema do programa de hoje, o advogado Dr. Luiz Kogan. A advogada Maria Faioc, que você sabe, é especialista em direito previdenciário e, ao final do nosso programa, tira dúvidas a respeito da Previdência. O promotor de justiça, José Carlos Blatt, fecha o nosso Sala Ultra e tem com você um papo sério. Fique agora com um pouco mais sobre o tema do programa de hoje. Envelhecer com qualidade é fundamental para viver mais. Na década de 70, o Brasil era conhecido como um país jovem. O número de idosos aumentou de 8,8% para quase 12%, com o aumento da expectativa de vida. Segundo dados recentes do IBGE, em 2008 eram 21 milhões de idosos no país. Em números absolutos, gente, essa população com mais de 60 anos já supera a da França, Inglaterra e Alemanha. Para que eles tenham boa qualidade de vida, os cuidados devem começar cedo e serem contínuos. Atividades físicas, boa alimentação e a estimulação diária do cérebro pode contribuir e muito para uma velhice saudável. Tá aí, gente, para falar sobre o tema do programa de hoje, envelhecimento ativo. Eu estou recebendo aqui 3 especialistas no assunto. São simpáticas, têm informação para você de casa e olha, já me fizeram rir pelos corredores. Eu imagino que não vai ser aqui. Papo de menina. Bora lá? Psicóloga Nina Taboada, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem contigo, Nina? Muito bem, muito bem. Você tem o sobrenome de um grande amigo meu, por sinal, ele é um dos diretores de marketing do nosso patrocinador, que é a Ultra Farma. Ótimo. Pensei que vocês fossem lá pai e filho, parentes. Um dia a gente descobre. Com certeza, com certeza. Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Antes eu preciso apresentar ela, que é professora de Tai Chi Chuan. Vamos descobrir mais sobre essa modalidade, essa atividade física. Margarida Mari Yoshikawa. Acertei? Acertou, certinho. Belíssimo nome. Você é filha de japonês ou nasceu no Japão? Japoneses, filha de japoneses. Filhas, segunda Sim. geração. Segunda geração. Seja bem-vinda, viu? Quero muito saber mais sobre Tai Chi Chuan. Okay. Ela é voluntária do Clube Escola Jardim São Paulo, Valdimeire Membribes. Isso. Sobrenome espanhol. Isso. Meninas, sejam bem-vindas. Vocês Obrigada. atuam diretamente com as pessoas que tratam do nosso tema de hoje, que são as pessoas que já estão na terceira idade. Cada uma dentro da sua especialidade. O que mais importa para a gente saber é entender o que nós, brasileiros, com expectativa de vida crescendo a cada ano, estamos fazendo com essa dádiva, que são mais anos
para curtir a vida, para viver. E principalmente hoje no nosso programa, nós vamos querer entender como as pessoas devem se precaver para esse momento. Afinal, se a gente vive mais, será que a gente está economizando o suficiente para viver bem? Porque viver mais é uma coisa, viver com qualidade de vida é outra. E é isso que a gente vai entender com vocês hoje. A primeira coisa que eu queria entender é o que é essa escola, o Clube Escola Jardim São Paulo. Quem me explica? É um clube da prefeitura. Uhum. São os antigos centros educacionais que foi criado o Clube Escola. E a maioria dos frequentadores hoje é o pessoal da terceira idade. Se tem um apoio total da prefeitura, devemos entender que todas as atividades nesse clube são gratuitas. Muito legal. Com certeza. Quais são as atividades que as pessoas da terceira idade encontram lá? Tem o Tai Chi Chuan, tem a yoga, tem musculação, hidroginástica, natação, tem o vôlei adaptado, que é para a terceira idade. Vôlei tem futebol, adaptado? Vôlei Como adaptado. É isso? Ele não tem o saque, pode ser manualmente, troca a bola manualmente também, sem muita manchete, sem ida à rede. E esse clube escola está somente em um bairro, uma região da cidade de São Paulo? Ou Não, está São Paulo todo. em toda São Paulo? São Paulo Quantos são? todo. Todas as regiões. Todas as regiões. Vocês não têm um número exato? Porque inclui unidades diretas e os antigos CDMs ou CDCs, que tem o programa também Clube Escola. E todos eles oferecem as mesmas atividades ou alguns oferecem... Alguns até mais. Até mais atividades. Bem diferenciados. Muito bacana. Nina Taboada, qual que é a importância de uma atividade diferenciada como essa para pessoas da terceira idade? Fundamental. Se a gente pensar no envelhecimento ativo, no envelhecimento saudável, a gente não pode pensar na questão da saúde de uma forma quebrada, separada. Então, a gente precisa envelhecer bem emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Então, se corpo são, mente sã, corpo são, fazer uma atividade diferenciada, onde você vai encontrar pessoas, conviver com pessoas, ter um corpo mais ativo, mais saudável e começar a ter essa sensação de competência, de ação, faz com que você se sinta melhor e mais motivado para continuar vivendo uma vida plena. Acho que é o mais importante. Verdade, é a base de tudo, não é? Com certeza. Margarida Mari, acertei? Ela estava aqui o tempo todo, é Mari. Como é que alguém se torna professora de Tai Chi Chuan? É o aluno que vira professor? Existem aulas, existem cursos? Porque o Tai Chi Chuan começou no Japão e era uma prática comum, ou não? Estou errada? Posso corrigir? Pode? Deve? Ele é originário da China. Ah, é da China, não é China. japonês? Não, é da China. Ele é praticado hoje mundialmente. Sim. Né? São movimentos lentos, amplos, e tem vários tipos de Tai Chi Chuan. Na verdade, para atingir o nível de professor, de mestre, é muito demorado. Eu ainda sou uma bebê engateando, pode-se dizer. Existem fases para o aluno e para o professor, ou são métodos diferentes e exercícios diferentes? Você disse que existem vários tipos de Tai Chi Chuan. Vários estilos. Vários estilos. O que a gente tradicionalmente conhece no Brasil, leigamente falando, é aquele que a gente vê principalmente na Liberdade, todos os dias pela manhã ou em parques públicos, movimentos bem leves, com músicas bem tranquilas. Sim. Existem atividades em velocidades diferentes? Porque o Tai Chi Chuan, ele vem de uma arte marcial, na realidade. Adaptou-se ao longo do tempo, justamente por verificar se há eficácia na saúde das pessoas, dos praticantes, né? Então, isso se tornou quase uma lenda, dizer que Tai Chi Chuan faz bem para a saúde, e realmente faz, porque exige sem grandes impactos, porque para a terceira idade a gente não pode colocar impactos né, fortes. Então, isso faz com que haja uma resposta corporal e mental. Para todas. A França agora lançou uma nova campanha estimulando renomear o nome terceira idade e esticá-lo para a quarta idade. Uma vez que há 30, 40 anos a gente se refere à terceira idade como pessoas idosas, realmente idosas. E hoje
terceira idade é todo mundo que passou de 60, e 60 não é idoso, né? São pessoas super ativas, que fazem atividade, que trabalham muitas vezes. E aí a França diz que tal lançarmos a quarta idade para esse público que passa dos 70, chegam aos 80, 90 anos. Na sua opinião, a atividade física, ela contribui para que essa expectativa de vida aumente desta forma, e tem alguma atividade que, na sua opinião, é lenda, não deve ser realizada por pessoas, seja na terceira ou na nova quarta idade? Olha, eu acho que uma das grandes provas de que talvez não haja uma lenda universal que você possa colocar que um idoso não pode fazer aquela atividade é quando a gente assiste a corrida de São Silvestre, que tem, às vezes, alguns representantes, acho que já da quarta, talvez de uma quinta idade, com um fôlego talvez que ganharia de nós quatro aqui, Sim. fazendo uma atividade de corrida, que a gente sabe que tem um impacto, mas provavelmente ele não acordou com 70 anos, hoje eu vou correr. Então, quando a gente pensa numa atividade física, então, acredito assim, tem que fazer? Tem que fazer. O corpo faz parte da nossa mente, do nosso emocional, e ele precisa estar bem para que a gente consiga manifestar uma vida serena, plena, saudável. Quanto à atividade física, é respeitar. Qual que é o teu histórico de atividade ou de não atividade? Quais são as suas preferências? Então, você vê pessoas mais velhas fazendo academia, fazendo arte marcial, né? Fazendo corrida, fazendo tênis, fazendo algum esporte coletivo. Então, não acredito que haja uma impossibilidade no sentido categórico. Não é possível fazer isso. Provavelmente determinadas pessoas com determinado histórico, com determinado biotipo, sejam orientadas a não fazer uma determinada atividade, porque para aquela pessoa pode trazer algum problema. Né? Ou para aquele tipo de envelhecimento, para aquele tipo de corpo. Eu coloquei a Nina numa saia justa agora, porque ela é psicóloga, perguntando de atividade física. Mas essa é uma orientação que você tem que dar também no seu atendimento, porque tudo isso tem a ver com o limite, né, que a gente impõe. Porque eu tenho 50, eu nunca fiz uma atividade, eu não vou poder fazer. Obviamente, você pode fazer, desde que você respeite essas limitações que você acaba de citar. E busca um profissional especializado para poder fazer essas orientações. Sem dúvida. Isso é para vocês, Valdirene e para Mari também, quais são, na opinião de vocês, até pela experiência que tem, o comportamento dos idosos hoje quando chegam no clube escola? Vocês acham que hoje eles chegam diferente? Mais motivados, mais ativos? Ou ainda há aquela solidão, né, que sempre esteve associada à terceira idade? Lá no clube, a maioria vai porque uma já foi e aí fala que é muito bom e leva. Então, já vai com uma certa disposição para as atividades. Mari, qual a maior dificuldade enfrentada por uma pessoa na terceira idade, na quarta idade, ou como disse a Nina, até na quinta, porque tem gente passando do 100, batendo um bolão Brasil afora? Qual a maior dificuldade que essas pessoas vão enfrentar na prática do Tai Chi Chuan? Uma vez que, agora me corrija, pode me corrigir que eu falo bobagem mesmo, mas eu vejo, pelo que eu vejo, vocês usam muito o alongamento, a necessidade de se alongar, de estender o corpo. E quando a gente chega nessa idade, parece que vai tudo atrofiando, né? Vai tudo voltando. Sim. Eu uso, às vezes, a expressão, a pessoa está encurtada, né? Estou diminuindo. Estou diminuindo. Existe a necessidade do alongar. E, para a prática do Tai Chi Chuan, é necessário alongar. Nós fazemos adaptando à medida de cada um, né? Eu posso ter um alongamento exemplar, mas aquela senhorinha não vai conseguir acompanhar. Tem pessoas que estão muito tensas, né? Sobrecarga da vida sobre os ombros, não consegue fazer um movimento, liberar, não tem flexibilidade suficiente, mas aos poucos ela vai conseguindo encontrar um ponto de apoio, ela vai conseguir começar a soltar os movimentos e ela se sente melhor. Tá? A Mari tocou num assunto muito interessante, a famosa síndrome do ninho vazio, que impede as pessoas hoje de terem envelhecimento ativo. É a velha história. Eu nasci, fui criada para cuidar da casa, dos filhos, para viver para a família. E aí, quando eles resolvem ter a própria vida também, a casa fica vazia e não se sabe muito bem o que fazer com esse tempo. Nina, na sua opinião,
como começar a nos educar futuros idosos a entender que a nossa vida ela precisa ser ativa em qualquer fase, em qualquer época? Eu gosto de pensar assim. A gente aprende na biologia que nós somos seres constituídos por células. E a gente tem várias células diferentes. Célula muscular, célula epitelial, célula nervosa. E todas elas têm a sua quantidade de sangue, de oxigênio e sua energia. Se a gente for pensar isso no nosso âmbito psicológico, nós também somos seres constituídos por células. Célula familiar, célula de amizade, social, a célula do trabalho, a célula das finanças, a célula da cultura, da arte e do lazer. E todas essas células também merecem ser alimentadas. Porque se uma célula não está recebendo alimento, ela vai começar a atrofiar e o equilíbrio do sistema vai por água abaixo. Então, como que a gente pode se preparar para ter um envelhecimento saudável? Primeiro ponto, visualize o envelhecimento saudável para que você se motive a fazer escolhas hoje que você vá colher bons frutos. Então, não esqueça dos seus amigos, mantenha essa célula ativada. Não trabalhe nem de mais nem de menos, mantenha um trabalho em estudo, mantenha atividades de lazer. Porque quando você for cada vez mais envelhecendo, você, na verdade, vai dar continuidade às suas escolhas que você já está fazendo hoje. Então, começar a pensar, o que eu estou escolhendo hoje, no dia a dia? Porque não vai ter uma mágica que você vai assoprar o bolo de 70 anos e plum, vai acontecer, cheguei, né? Então, tudo, a questão de escolhas é muito importante e essa ideia dessa multiplicidade de células, eu estou dando atenção? Há quanto tempo eu não saio com um amigo? Há quanto tempo eu não me divirto? Eu estou me dedicando só aos meus filhos? É a minha questão pessoal. O que eu, Nina, pessoalmente, enquanto mulher, gosto de fazer? Né? Quando foi a última vez que eu alimentei minha alma? Eu adorei essa reflexão que você trouxe, porque você pintou para a gente um novo cenário. A gente sempre diz aqui, recebemos muitos psicólogos, e a gente sempre discute isso no programa, que tudo na nossa vida é planejado, né? O nosso nascimento, na maioria das famílias hoje, você planeja quando você vai ter um filho, até por questões financeiras, organizacionais de tempo. Então, você planeja o filho. A própria dádiva divina nos falou, olha, você vai ter que 9 meses planejar, porque não é só assim, você não acorda grávida e no outro dia tem um bebê em casa. Você fica 9 meses se acostumando com aquela nova realidade. Aí você tem época de escola, você tem que se acostumar depois com a adolescência, depois com uma carteira de motorista, depois a faculdade, depois é o namoro, depois é o seu casamento, depois é o filho. Quer dizer, toda a nossa vida é passada por fases. Mas eu nunca vejo ninguém falando, poxa, quando eu chegar aos 60 anos, eu vou fazer um curso técnico. Você não ouve. Parece até que é uma fase da vida em que as pessoas não têm a menor vontade de planejar, como se ela não fosse existir. Estou errada? Você planejou? Você já passou dos 32, não? Já estou no 61. Valdimeire, você planejou Não. a sua terceira idade? Não. Você parou um dia para falar, poxa vida, o que eu vou fazer quando eu chegar nos 50? Não, tanto é que eu aposentei assim, de repente, por causa da Constituição. Me aposentei com 46 anos e aí que eu fui para o Clube Escola. Como Fui assim? fazer Você não foi para a atividade. praia, tomar água de coco o dia inteiro e viver a vida fui de pro Clube aposentada Escola. feliz no Brasil? Como assim? O quê? Que revolta! Se não houve o planejamento e esse mal não há mais como remediar para algumas pessoas que já nos assistem nesse momento e já estão na terceira idade, como fazer então? O Clube Escola é uma possibilidade. Quais são as outras atividades, na opinião de vocês, que podem ajudar a ter uma terceira idade ativa, além da atividade física? Tem os bailes também, né? Que a maioria da terceira idade frequenta bastante. Aí pode ir no cinema, no teatro. Vocês Eu acho fazem que isso? Fazemos, porque a verdade? prefeitura ela tem um programa Tá também podendo. chamado Vem Dançar. Então, todo mês tem um baile voltado para a terceira idade também. Nós vivemos hoje uma fase, no país e no mundo, de muita violência, inclusive contra os idosos. Esse, inclusive, vai ser o tema do segundo bloco do nosso programa. Nós vamos conversar com o advogado Luiz Kogan, que vem nos esclarecer as questões jurídicas desta causa. Mas eu queria entender de vocês se já tem ou tiveram casos de pessoas que chegaram à terceira idade ou à quarta idade em situações de doença, com problemas de saúde, onde a família não sabia exatamente o que fazer. Na opinião de vocês, a internação, ela é uma alternativa ou não é uma alternativa? Como é que vocês veem a questão das internações para idosos que estão realmente muito doentes? Nina? É uma alternativa? É uma alternativa sim. Para que casos? Cada caso é um caso.
existem... e cada caso é um caso e cada doença é uma doença. Então, assim, existem doenças que exigem um cuidador. Nem toda a família é ampla, onde geralmente o cuidador tem que, às vezes, deixar o próprio trabalho para se dedicar completamente a este idoso, e às vezes a família não tem isso. Muitas vezes, e por isso que precisa ser avaliado, existe a questão de uma internação no sentido, ok, eu não quero me incomodar. Sim. E aí a gente também tem que avaliar como essa família, porque, novamente, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da doença, da debilidade, eu preciso de uma equipe de saúde, muitas vezes multiprofissional, assessorando esse idoso para que ele tenha qualidade de vida. Uma outra grande preocupação, além do idoso, é o próprio filho, Mari. A minha preocupação, tem muita gente em casa nos assistindo nesse momento, que se sente culpado. Não sei se vocês já viram essa situação. O filho ou a família se sente culpada. Eu sei que ele estaria melhor se eu o entregasse a cuidados especiais. Eu sei que eu não tenho condições de fazer, mas o meu sentimento de culpa me impede porque a minha mãe ou meu pai cuidou de mim a vida toda. Esse é o sentimento comum de todos os filhos. Quando isso envolve a qualidade de vida do idoso, é preciso ser superado? Ou você acha que tem que ser o contrário? O esforço do filho tem que abandonar a sua vida e dedicar, já que ele sente assim? Olha, o abandono total de vida, a longo prazo não vai dar certo. Vai começar a vir rancor, raiva, falta de paciência, no momento onde o que você mais precisa é vibrar amor. Então, novamente, é um caso muito importante. Eles sempre cuidaram de mim. Se eu fosse uma criança, talvez completamente debilitada, com alguma doença, alguma distrofia crônica, talvez eu tivesse que ficar um tempo no hospital, ou talvez um tempo também internada, onde os meus pais vão ficar o tempo todo também dando uma assessoria, mas buscando o que há de melhor para mim. Então, por que essa culpa? Porque a gente tem, e de fato, muitos casos são dessa categoria, pessoas que abandonam idosos em locais completamente sem infraestrutura nenhuma. Então, quando a gente pensa assim, nossa, vou internar, primeiro que internação já parece assim, vai morrer. Né? E vai morrer abandonado sozinho. Exatamente. Não necessariamente precisa ser Existem assim. clínicas que são clubes. Com certeza. Exato. Onde, de repente, ele vai poder socializar mais do que ficar sozinho numa cama, trancafiado em casa, com o filho cuidando. Se isso acontecesse com vocês duas, como é que vocês aceitariam isso por parte dos filhos? Atualmente eu aceitaria. Mesmo? Por quê? Porque as minhas filhas, elas têm as atividades delas. Uma já mora sozinha, já estudou, e uma está estudando e quase nem fica mais em casa. Então, eu vejo que não há possibilidade dela cuidar de mim e do meu marido. Então, num caso de um problema de saúde, você aceitaria isso com tranquilidade, Eu aceitaria. sem culpa? Sim. Mari? A partir do momento que eu perceber que eu preciso deixar o convívio familiar sem interferir na qualidade de vida deles, mas eu puder crescer dentro de um ambiente como esse, especializado, eu me encontraria muito feliz. Eu acho que eu poderia produzir alguma coisa de bom. Depoimento sincero, esse de vocês duas? O meu é verdadeiro. É verdadeiro? É verdadeiro. Porque, olha, eu acho que vocês hoje ajudaram muita gente em casa que não sabe o que fazer nessa situação, né? Hoje nós falamos um pouquinho nesse primeiro bloco sobre envelhecimento ativo. Eu recebi para isso a psicóloga Nina Taboada. Você é ótima. Obrigada. Volte sempre. Muito esclarecedor. Adorei esclarecedora a tua visão, viu? Obrigada. Para quem está em casa quer contatá-la, tem algum site onde Tem. pode encontrar informação? www.ninataboada, Com O? com O, Nina, tudo junto, ninataboada.com. É o meu site com uma série de textos, ali tem meu e-mail, como entrar em contato comigo, como comentar, a gente pode conversar bastante, trocar mais figurinhas. Ela foi professora, eu, se eu fosse você, pedi uma aula. Valdimeire e Mari, o Clube Escola Jardim fica... Vocês trabalham aqui, Jardim São Paulo, vocês ficam em qual das sedes? E para quem está em casa que quer saber sobre as atividades, como na encontrar? Zona Norte. Vocês ficam na Zona Lá, Norte? no Jardim São Paulo, próximo a Santana. E tem site? Tem www. É da prefeitura, né? Jardim São Google. Paulo. Google. Ele Google. tem o Google. site. Peguei as duas de surpresa. Os clubes têm em todas as regiões, então é só... É fácil de achar. Site da prefeitura, você procura por Clube Escola Jardim São Paulo e aí você vai encontrar esses centros que oferecem atividades gratuitas para as pessoas da terceira idade. Parabéns pelo trabalho. Quero uma aula grátis de Tai Chi Chuan.
Pode vir. Pode começar, para me harmonizar. Eu vou para o intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador Ultrafarma e eu volto para mais um bloco com o advogado tirando dúvidas das questões jurídicas de quem chegou à terceira idade. Não saia daí. Você gosta de promoção? Eu também adoro promoção. Mas olha, quando a gente fala de remédio, é até estranho associar promoção e remédio, né? Fala a verdade. Remédio é uma coisa que já deveria custar barato. Afinal, a gente não escolhe tomar, nós temos que tomar. Aí entra a Ultrafarma, com 12 anos de atuação no mercado brasileiro, dentro do ramo farmacêutico, inovando, tornou-se pioneira várias vezes por trazer novidades ao mercado farmacêutico. Primeiro, trazer remédio barato para quem precisa. Segundo, estimular a venda de genéricos quando todo mundo desconfiava deles. E terceiro, quarto, a venda de medicamentos por telefone e agora através do mercado online, através da internet. Ou seja, quem chega primeiro inova e é claro que se beneficia disso. E você também se beneficia e muito quando escolhe a Ultrafarma na hora de comprar os seus remédios. Passo número 1, consulte sempre o seu médico. Passo número 2, consulte sempre a Ultrafarma antes de comprar. A economia pode ultrapassar a marca de 95%, principalmente quando você acha o produto que você precisa em promoção, como essa, a promoção 3+1. 3 medicamentos já chegam na sua casa com economia superior a 95%. E a terceira, ou melhor, a quarta caixa é de graça. É isso mesmo que você ouviu. Você compra 3 e leva 1 grátis. Vale a pena pesquisar todas as promoções da Ultrafarma que ficam disponíveis no site ultrafarma.com.br ou no telefone 11 5591 1466. Aproveite! Eu vou para o intervalo e volto já. Você está assistindo Sala Ultra. Apoio Ultrafarma. Tá no coração da gente. Eu acho que quando a gente ri, né, pra vida, ri pras pessoas, quando eu rio de mim mesma, a gente fica mais protegido. O sistema imunológico responde melhor, você fica mais atento, mais ativo, o raciocínio é mais rápido. E aí isso gera felicidade, né? Eu acabo ficando menos doente. Sorriso é uma forma de agradecer a vida maravilhosa que a gente tem, né? Sorrir é sempre o melhor remédio. Por isso a Ultrafarma vai estar sempre com o sorriso aberto para você. Ultrafarma, tá no coração da gente. De volta com o nosso Sala Ultra. O tema de hoje é envelhecimento ativo. Tivemos um ótimo primeiro bloco e no nosso segundo bloco nós vamos receber o advogado Luiz Kogan, que vai nos orientar sobre direito e legislação para proteger os nossos idosos. Mas antes tem momento de curiosidades. Nos últimos 10 anos, o estado de São Paulo teve um aumento de 35% na população de idosos. Somente 29,4% desses idosos têm plano de saúde. Cerca de 13 mil por ano morrem vítimas de acidente ou violência, o que representa 35% das mortes. Gente, olha que número. A violência é a segunda causa de internações de idosos no SUS, o Sistema Único de Saúde. O pior, que na maioria das vezes a violência contra o idoso não chega ao serviço de saúde, órgãos policiais ou poder judiciário. Elas acabam em casa. Triste, né? Muito triste. Ao meu lado, o advogado Luiz Kogan, que também é professor e tem muito para nos contar a respeito desse tema. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com você, pessoal da Ultrafarma. Obrigada, doutor Luiz. Olha, o prazer é todo nosso. Tem aqui uma série de perguntas que eu acho que são cogitações para todo mundo que está em casa. Quando assistem através da televisão hoje, a violência contra o idoso, partindo muitas vezes dos próprios familiares ou de pessoas que deveriam ser suas cuidadoras, seus responsáveis. A gente quer entender o que a lei tem feito para proteger este ser humano, né, que chega à terceira idade, meu Deus do céu. Muitas vezes falta a saúde, mas não pode faltar o respeito jamais. Vamos lá. Primeiro, sinais de alerta. Quando nós podemos entender que o que está acontecendo com esse idoso já é caso de maus tratos? Paloma, não é de hoje que o tema maus tratos aos idosos ele já vem sendo levantado pelos nossos legisladores na nossa lei. Desde 88, com a nossa Constituição, já tem um artigo próprio, 230, que ele vai tratar do respeito aos idosos. Então, quer dizer, a nossa Carta Maior já fala, olha,
temos a obrigação de respeitar e cuidar dos nossos idosos. E o legislador, ele já buscando delimitar essa proteção que a Constituição manda, que fala que é dever de quem? Da sociedade, da família e do poder público. Não está falando que é um direito, é um dever. Então, todos, nós não temos o direito de, ao ouvir ao lado de nossas casas, por exemplo, gritos de uma pessoa, maus tratos, nós não temos esse direito, porque é um dever, a Constituição manda. Ao se ouvir maus tratos a uma pessoa, em uma casa próxima, gritos, sinais de falta de higiene em casas de repouso, isso sim é uma obrigação de todos nós, como cidadãos, de buscar, não precisa necessariamente ir até a autoridade policial. Não, dá para fazer isso anonimamente, inclusive. O Disque 100. O Disque 100, ele resolve isso. Você não precisa sair da sua casa. Você acaba por fazer o quê? Você faz uma denúncia e isso vai ser averiguado pelas autoridades, deixando aí de cumprir. Então, vamos cumprir, assim, o nosso dever que a Constituição manda. Muito bom, muito bom. O doutor disse, não é de hoje, essa lei que protege ou deveria proteger os idosos existe há muito tempo. Então, o que é o Estatuto do Idoso e o que mudou nele ao longo dos anos? Com esse mandamento da Constituição, que é de 88, em 2003 nós tivemos a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele já coloca como dever o quê? Dever de todos amparar os idosos para que ele tenha um envelhecimento digno e sua integridade seja respeitada. Então, esses são os princípios do Estatuto do Idoso. E, inovando, veio o Estatuto do Idoso, por quê? O Estatuto do Idoso, ele, como o idoso ele é uma pessoa com maior vulnerabilidade, um pouco hipossuficiente, ou seja, embora a lei trate idoso de 60 ou mais, sabemos aqui que a população ela tende a envelhecer com muita qualidade. Então, os idosos que precisam do amparo são aqueles em situação de hipossuficiência, mas a lei já protege todos a partir dos 60 anos. Então, o Estatuto do Idoso, ele trouxe algumas medidas, alguns crimes específicos mais graves do que no Código Penal normal, então, para proteger esses nossos idosos e evitar aí, por exemplo, maus tratos por conta de parentes, por conta de filhos. Por exemplo, o Código Penal, ele isenta de pena quem subtrai, comete um crime patrimonial, subtrai um furto de um ascendente ou de um descendente. Ou seja, pai, mãe ou irmãos, primos, familiares. Não tem pena. Não tem pena. Não tem pena. Tá. Salvo o Estatuto do Idoso vem para proteger essa pessoa com uma maior vulnerabilidade, coloca salvo se idoso. Então, o Estatuto do Idoso afasta essa isenção de pena. Se um filho subtrai de um pai idoso, ele vai responder. Criminalmente. Criminalmente. E isso é muito importante. Por quê? Porque, pelo Código Penal, não se responderia. E isso ficaria, as pensões, que servem exatamente para essa... subsidiar esse momento difícil. Essa dignidade, depois de trabalhar a vida inteira, poder ter aí os remédios que necessita, um lazer. Então, vem o Estatuto e fala, ó, nesse caso, está protegido, não vai ter isenção de pena. E, além disso, também muito importante, o Estatuto, ele não coloca o idoso numa posição um pouco constrangedora. Qual seria? O idoso ele não precisa entrar com uma queixa-crime, que seria uma ação penal privada, ele ir em juízo e entrar. E agir contra o filho ou contra o infrator da família. Não precisa. O que ele precisa fazer? A notícia chegando à autoridade policial, o Ministério Público, ele denuncia por ele próprio. Então, ou seja, se o idoso contou para o vizinho vizinho pode tomar ação de ir lá e denunciar esse filho. Isso chegou à autoridade policial e à mão do promotor de justiça, o promotor vai entrar com a denúncia, ou seja, o idoso ele não vai ter que passar por isso, ele ter que representar para o promotor vir a denunciar, ou então ele entrar com a queixa-crime. Cabe ao Ministério Público. Uma observação super humana, porque talvez uma tarefa mais difícil para o pai e para uma mãe seja acusar um filho de qualquer coisa, né? Só que, ao mesmo tempo, ele precisa daquele dinheiro para pagar remédio, para sobreviver. A gente acabou de falar no nosso Curiosidades que o número de idosos na nossa cidade, na cidade de São Paulo, que tem plano de saúde,
é muito pequeno. E isso acontece justamente porque os planos, sabendo que essas pessoas já vão chegar com doenças pré-existentes, dizem, olha, para você o valor é X. E esse X nunca é compatível com o orçamento de um aposentado. Pode o plano de saúde fazer isso? Entrando bem nesse ponto que você colocou aí com muita propriedade, não pode. Ouçam, não pode. Por quê? O Código do Consumidor, isso já está pacífico no STJ, que é o Tribunal de Brasília, que decide em última instância essas questões, em o plano de saúde aumentando o valor para quem tem mais de 60 anos, ou então impedindo a sua entrada, basta que entre com uma ação no juizado especial, e você terá o valor aí reduzido, ou então terá o direito de permanecer de entrar no plano de saúde. Não pode o plano de saúde vetar essa entrada. Mesmo com as doenças pré-existentes? Então, no caso das doenças pré-existentes, ele pode fazer alguma ressalva. Tá. Então, cabe alguma ressalva. Só que não cabe o quê? Tipo, carência de alguns meses. Sim. Mas com cautela, não vai dar uma carência de 5 anos, por exemplo. Tem que ter proporcionalidade. Tem que ser razoável isso que é colocado. E nós já temos na jurisprudência aí alguns fatos delimitados. Não pode aumentar o preço. Então, depois de 60 anos, geralmente eles dobravam ou triplicavam o preço. Valor, Isso agora já é pacífico. Uma bárbara isso. Não pode aumentar. E se aumentar, vai devolver. E se pagou uma parcela, por exemplo, aumentada, devolve em dobro, porque o Código do Consumidor, ele coloca que, em havendo uma cobrança indevida, deve ser restituído à pessoa, não só ao idoso, mas ao consumidor, o valor em dobro. Então, não cabe aí um aumento indevido por conta exclusivamente da situação de idoso. Sem dúvida. Doutor Luiz, hoje você me pintou um cenário, né, de um estatuto que, se funcionasse efetivamente para todos, ajudaria muito. E, pelo jeito, já está funcionando muito bem. A gente tem visto pelas denúncias, até mesmo aquelas expostas pelos veículos de comunicação, que as coisas estão funcionando a favor dos idosos. Mas o que ainda falta para o estatuto? Paloma, o estatuto ele veio com grandes avanços. E nós notamos isso como? Cresceu o número de maus tratos a idosos. Não é bem isso. Tem-se notícia de que os maus tratos, eles acontecem e estão chegando aos veículos de comunicação. Por quê? Por causa do Disque Denúncia. Então, os maus tratos, eles já existiam, só que não chegavam à autoridade e eles não chegavam, daí, consequentemente, à mídia. Podemos entender que não aumentaram, estão apenas sendo expostos. Exatamente. E com o Estatuto do Idoso e essas colocações que nós apresentamos aqui, temos diversos crimes. Aquele que abandona o idoso, por exemplo, isso é crime. Você não pode largar a pessoa da sua família numa casa de repouso. Você, é melhor para ela, tem melhores condições, você pode colocá-la desde que você compareça. Não é dado a ninguém abandonar uma pessoa em situação idosa. Como é que se caracteriza o abandono nesse caso, doutor Luiz? Nós comentávamos isso no nosso primeiro bloco. 2 das nossas convidadas disseram que se um dia elas chegassem ao ponto de ter uma doença e que, para não sacrificar ou para não pedir ao filho, olha, deixe de trabalhar e venha cuidar de mim, elas aceitariam com total tranquilidade viverem em um ambiente como esse, uma casa de repouso, desde que este lugar tivesse condições, né, de proporcionar a elas alguma estrutura e, mais do que isso, até possibilidade de construir coisas novas. Então, como é que a gente caracteriza o que é abandono nesses lugares e aquilo que é um recurso útil para toda uma família? É relativamente simples. Por quê? A Constituição, como nós falamos, ela coloca como dever da família amparar o idoso. Então, mas em quais aspectos? Financeiro, emocional? Todos. Financeiro, emocional, psicológico. Então, a família que não tem condições de lidar com o idoso na própria casa e com a anuência deste, chegou a uma conclusão de que é melhor uma casa de amparo, perfeito. Mas ela não pode apenas pagar. Ela tem que comparecer,
que seja semanalmente, quinzenalmente. Ou seja, não materializar o carinho. É Não, isso, o amor de exatamente, filho. Não é perfeito. pagando um bom lugar que você vai Não se é manter pagando. filho, né, Tem que perante a lei. comparecer, tem que dar assistência, porque a pessoa ela não pode ser abandonada, largada nessa casa. Então, até porque todos nós chegaremos a essa idade. Sem dúvida. Então, a educação, que isso é um efeito pedagógico. Nós hoje vamos construindo para que no futuro tenhamos também esse amparo da nossa família. O direito de ter qualidade de vida em todas as fases da nossa Dignidade. passagem. Dignidade, verdade. Doutor, uma coisa que me chamou muita atenção, deixa eu ver se a gente tem tempo. Vamos tentar entrar nela sem que seja uma pergunta mais específica. O que acontece com os filhos que desviam dinheiro dessas pessoas? Eu vou dizer o que era a minha pergunta. Aquele filho, a gente sabe que tem muito disso, infelizmente, que vê o patrimônio do pai, vê o pai perdendo ali com mal de Alzheimer, perdendo memória e tudo mais, e se aproveita desse momento. Né? Até que ponto tem o idoso, por mais que tenha uma doença grave, um problema de saúde que precisa de cuidados fixos, até que ponto esse idoso tem o direito de dizer eu não vou e sob nenhuma condição eu vou? Enquanto ele estiver lúcido, ele pode lutar e brigar? Certamente. Até se ele não tiver discernimento, pode a autoridade policial, o Ministério Público, por quê? Um médico, por exemplo, fala, olha, eu vi hoje a família forçando a assinatura de uma procuração de uma pessoa sem discernimento. É o dever legal dele de informar isso à autoridade. O médico tem esse dever, senão ele responde também pelo crime. Uma pessoa que outorga uma procuração sem ter discernimento, isso é crime para aquela pessoa que recebe. É um crime, salvo engano, de 1 a 4 anos. Então, é um crime já com um potencial ofensivo considerável. E também quem desvia ou se apropria das pensões ou do dinheiro também está cometendo crime e não recebe a isenção de pena que o Código Penal dá. Não tem isenção de pena na situação do idoso. Volta naquela história do estatuto que nós comentamos Exatamente. no comecinho da nossa conversa. Qual, na sua opinião, é o pior crime contra um idoso? Todos os crimes previstos no estatuto, eles estão extremamente... têm uma importância muito significativa. Mas, no caso, por exemplo, de aquela pessoa que submete uma pessoa com violência ou grave ameaça a um intenso sofrimento físico ou moral, com o intuito apenas de... acelerar o processo. Ou de infligir o que é um castigo a uma pessoa que está sob a sua guarda. Nós vemos muito isso na televisão. Sem dúvida. Nos casos aí das casas que têm sob sua guarda uma pessoa idosa. O que acontece nesse caso? Isso aí pode entrar no inciso 2 da lei de tortura. Então, se você impinge com o intuito único de dar um castigo a uma pessoa que está sob a sua guarda, violência ou grave ameaça, isso é tortura, que é crime equiparado hediondo, regime inicial fechado, com progressão de 2/5 mínima, o que é diferente. Quanto tempo essa pessoa literalmente vai viver atrás das grades? A pena é de 2 a 8 anos, então pena mínima 2 anos, em sendo um idoso merece uma pena base maior, vai ficar no mínimo 40% da pena total fixada. Podemos acreditar que todas essas cenas que nós temos acompanhado na televisão, de cuidadoras que maltratam, judiam, deixam sem comer uma pessoa idosa, vão cumprir essa pena? Com certeza. Basta realmente que alguém tenha coragem de fazer essa denúncia e é só esperar por isso. Pode fazer até anonimamente que isso vai ser investigado e vão ter punições. Ai, que bom de ouvir isso. Bom demais, porque quem sabe, ouvindo isso em casa, as pessoas que infelizmente pensam ainda em cometer abusos como esse contra pessoas da terceira idade, contra idosos, conscientizem-se de que é crime e vai levar você para trás das grades. Eu torço para que aconteçam com todos que tenham aí essa ação desumana, que é destratar uma pessoa que não tem condições de se defender por si própria. É, no mínimo, nojento. Cuidado, viu? Vocês têm espacinho atrás das grades esperando. Cuidado. Dr. Luiz Kogan, adorei, super esclarecedor. Para quem está em casa, quer conhecer mais o seu trabalho, tem algum contato, algum meio de contato? Não.
basta procurar a OAB ou então a Defensoria Pública, eu tenho site, o pessoal pode me encontrar na internet. Bacana, na OAB tem mais informações a respeito desse mesmo tema. Perfeito, muito obrigada. Tá aí, para você de casa, não acabou, daqui a pouquinho tem mais com Maria Faioc, tirando dúvidas sobre Previdência Social. Eu vou agora para aquele nosso encontro diário nas lojas da Ultra Farma. Como é seu nome? Nilda Dona Nilda do quê? Alves. Nilda Alves, o que você está carregando de saquinho aí? É o guarda-chuva? Dona Nilda. Consegue sair sem guarda-chuva? Ela é prevenida, né? Você sabe que eu acho que se eu for calcular nos meus 30 e alguns anos de vida, eu devo ter a mesma quantidade de guarda-chuvas perdidos. Ah, a senhora é boa com guarda-chuva? Sou. Eu não deixo para lugar nenhum. Não deixa para trás? Não, nunca. Gente, será que é problema de memória? Mesmo porque isso aqui é caro. Então, não é? Isso vai ficando cada vez mais caro quando chove, a senhora percebeu? É, R$80 isso aqui, muito caro. Nilza, né? Nilda. Dona Nilda vem da onde comprar aqui na Ultra Farma? Tremembé. Tremembé é longe, né? É 2 horas de ônibus. Como é que é? 2 horas de ônibus. E por que a senhora pega 2 horas de ônibus para comprar remédio aqui? Bom, 2 horas é que é o trânsito, né? Demora muito, o trânsito é muito trânsito. A senhora vem de quê? De ônibus, metrô ou carro? Eu venho de carro, venho de metrô, venho de ônibus. E vale a pena esse transtorno todo de pegar trânsito? Vale, porque eu tomo remédio contínuo, né? Então vale a pena. Dona Nilda, a senhora pesquisa lá no Tremembé preço de remédio? Sim. De verdade? Sim. Pode ser honesta. Sim. E a diferença é tamanha, assim, que vale esse esforço todo? Muito. Eu fico muito feliz em saber que a senhora encontrou essa economia toda aqui, porque eu vejo muita gente vindo da Ultra Farma por embalo da propaganda. Eu tô vindo porque eu vejo que é mais barato, mas ninguém vai no computador e pesquisa. Quando a gente acha um cliente consciente como a senhora, que precisa do remédio, precisa economizar, mas não se dá o luxo de simplesmente ser embalada pela propaganda, faz pesquisa, eu fico mais feliz, porque a senhora deve sair daqui mais contente, né? Sim. Sabendo que realmente fez economia. Sim. Eu posso aproveitar então e mostrar para quem está em casa o tamanho da economia que a senhora realiza na Ultra Farma? É rapidinho, tá? Que eu sei que a senhora veio de longe e o trânsito daqui a pouco aperta de novo. Ainda bem que a senhora tem guarda-chuva, né? À tarde vem o temporal, né? Aí o trânsito piora. A senhora acabou de me lembrar que eu esqueci o último ontem em algum lugar. Se alguém achou aí, por favor, beijo, me liga. Olha aqui, ó, R$ 346,86 é o que a dona Nilda pagaria por esse medicamento lá no Tremembé. Aqui na Ultra Farma, R$ 108,44 por 3 caixas. Esse aqui é o de uso contínuo? É esse que a senhora tem que gastar todo mês esse valor? Sim. Na verdade, aqui a senhora está levando 2 kits desse, né? 2 kits de R$ 108,44, ou seja, R$ 216 é despesa fixa para a senhora em medicamento. Não, e tem mais ainda. Não acabou? Não tá todos aqui. Meu Deus. São ainda. É muito dinheiro. Ô, gente, olha esse aqui, uma boa economia também, de R$ 6,52 por R$ 4,64. E o último está aqui do lado. Nossa Senhora, olha o grito. De R$ 86,17 por R$ 28,91. E essa cestinha aqui só está começando? E todo mês a senhora gasta isso? Todo mês. Ô, dona Nilda, é remédio demais? Eu tô levando 2 aqui, porque agora o carnaval eu vou viajar, né? Já aproveita. Já levo. E sempre com receitinha médica, né? Sempre. É o guarda-chuva de um lado, a receita médica do outro. Tá certo. Vamos ver quanto a senhora economizou junto? É rapidinho, rodou. Ela colocou o guarda-chuva de um lado, a receita médica do outro, saiu lá do Tremembé, dirigiu 2 horas no trânsito, mas valeu a pena. Sabe quanto a senhora economizou hoje aqui? Quanto? Mais de R$ 535, dona Nilda. Nossa. É muita diferença. Posso lhe fazer um convite? Anota o telefone da Ultra Farma quando o trânsito estiver judiando demais ou a chuva. A senhora liga 11 5591 466 ou ultrafarma.com.br. Com essa economia, hoje a senhora vai ser obrigada a me pagar um café. Vamos. R$ 535, pô, um cafezinho, pão de queijo? Que é isso? Tá aí, esse foi o quadro Calculadora Digital. Todas as semanas é passagem obrigatória nas lojas da Ultra Farma, mas olha, uma obrigação deliciosa, viu? São sempre assim, super receptivos os clientes da Ultra Farma com a nossa equipe. Eu fico muito feliz em poder falar de economia com vocês. O telefone, para quem não anotou, é o 11 5591 466 ou ultrafarma.com.br. Eu vou para um pequeno intervalo e volto já já com Maria Faioc tirando dúvidas sobre Previdência Social. E tem José Carlos Blatt também com o seu Papo Sério. Não saia daí. Você está assistindo Sala Ultra. Apoio Ultra Farma. Tá no coração da gente.
para lembrar a hora certa do remédio ou fazer uma canja bem quentinha para refazer o curativo ou levantar no meio da noite só para ver se tá tudo bem. Para dar um beijo para sarar ou dizer que vai passar. Para sempre dizer saúde. Nós queremos estar sempre por perto, porque não existe nada que deixe a gente mais feliz do que cuidar de você. Ultra Farma, tá no coração da gente. De volta com o nosso Sala Ultra. Esse é aquele momento que eu te dou uma dica de serviço público ou privado, mas todos gratuitos. Anote aí. Você já pensou em um lugar com várias atividades voltadas para a terceira idade? Está na hora de você conhecer o Espaço Social Ultra Farma. Lá você tem aulas de alfabetização, alongamento, dança de salão, palestras super esclarecedoras de vários temas, massagem relaxante e muito mais. Tudo isso, gente, de graça. Isso mesmo, você melhora a sua qualidade de vida e não paga nada por isso. O Espaço Social Ultra Farma está localizado na rua Doutor Isaías Salomão, número 100, pertinho do metrô Saúde. Você faz uma visita lá, se beneficia de todas essas atividades e, olha, ainda sai com uma vantagem, vai fazer um montão de amigos, porque aquele lugar vive bombando, lotado. Aproveite. Maria Faioc, bom dia. Bom dia. Você anda muito elegante, Faioc, muito bonita. São seus olhos generosos. Não são generosos, não. Você anda bem. Parabéns. E o marido, os dois estão lá trabalhando junto. É um amor. É um amor. Coraçõezinhos. Nós vamos falar de Previdência Social e tirar as suas dúvidas sobre ela. Rodou, visita online. Maria Faioc, eu estou desempregada desde junho de 2012 e venho contribuindo com o INSS desde então sob o código 1406, que é o código de desempregado. O valor da minha contribuição, será que é isso? É de R$ 783,24? Ouvi dizer que não podemos contribuir para o INSS mais de 6 meses como desempregado. Isso procede? Ou seja, após 6 meses de contribuição, como terei que modificar o código se ainda estou desempregada? Pergunta enviada por Luiz Helena Alves da Silva. Esse é o valor que ela recebe, né, Faioc? Ela paga mensalmente. R$ 783,00? É. What? Por quê? Tanto? Porque ela está pagando sobre o valor. Isso aí é 20% do salário de contribuição. Então, ela, com certeza, ela paga sobre um salário muito alto. Muito alto. Muito alto. E ela está pagando sobre o 1406, que é para... Tá correto. Quem é desempregado tem que pagar pelo código 1406. Quem é autônomo, quem trabalha, né? Não tem vínculo empregatício, mas desempenha atividade remunerada, tem que pagar pelo código 1007. E mais um mito da Previdência, dizer que só pode contribuir durante 6 meses. Isso não existe. Se você ficar eternamente desempregado, coisa que a gente não quer, viu? Você Claro que vai não. ter que pagar pelo 1406, não tem que mudar daqui 6 meses. Tá? Enquanto estiver desempregada, mantém o mesmo código. Exatamente. Então, Agora, são o Faioc, o mitos. valor, vem cá, vamos combinar uma coisa. É alto, O teto né? da aposentadoria não vai mudar. É 3.999. Não, agora foi para 459, porque mudou o salário mínimo, Isso. aumenta o teto da contribuição. Está em 4.100 e pouquinho. 159, se eu não me engano, isso mesmo. Ela pode muito bem, nesse período desempregada, diminuir o valor da contribuição, afinal... Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que tomar um pouco cuidado, principalmente as pessoas que pagam valores muito altos, porque de todo o nosso período contributivo que entra no cálculo da aposentadoria, e qual é esse período? Julho de 94, quando entrou o Plano Real, até a data da aposentadoria. De todo esse período, o INSS só vai utilizar 80%, que são os maiores salários. Então, 20% vai ser excluído do cálculo, vai contar para o tempo, mas não vai contar para o valor. O que a gente sugere que ela faça? Que ela faça essa conta para verificar se ela não pode entrar nessa faixa de exclusão, porque aí ela abaixaria a contribuição, desde que não ultrapasse esses 20% do tempo. Exatamente. Para isso, ela não vai ter um rebaixamento de média. Lá no site do INSS dá para fazer esse cálculo de forma segura? Dá para fazer o cálculo no www.inss.gov.br ou é muito fácil, ela pega
vou me aposentar daqui 5 anos, por exemplo. Ela pega julho de 94, projeta isso em quantidade de meses até daqui 5 anos, vê a quantidade de meses, calcula 20% desse período e ela sabe a quantidade de meses que ela pode pagar por um salário menor. Aí ela vai economizar muito dinheiro. Luísa, eu no seu lugar faria essa conta hoje. Imagina, R$ 783 por mês, desempregada, para pegar um teto de 4 mil e poucos reais. Não pensa 2 vezes, faz a conta e, se for possível, abaixa aí, menina, que é isso. Mais um visita online para a doutora Maria Faiocchi. Estou com 53 anos, voltei a contribuir junto ao INSS no valor de R$ 400 e minhas dúvidas são, posso aumentar o valor da contribuição para 500 e somente preencher um novo valor? Para conseguir receber na época de me aposentar o valor de R$ 2.000, devo aumentar nos últimos 2 anos o valor da contribuição? Tem mais perguntas aqui da Mel Moura, Faiocchi, mas eu vou te perguntando aos poucos, porque a gente já entendeu aqui que vai ser difícil responder tudo, né? É tudo mito. Primeiro ela fala que está pagando 400, quer aumentar para 500. Pode, não há restrição, ela pode aumentar. Ela pergunta se ela é só preencher o novo valor. É só preencher o novo valor. A forma que você preenche o carnezinho com o código de pagamento, tudo, vai permanecer a mesma, você só vai preencher o novo valor. A segunda... Ela diz o seguinte, que na época que ela vai se aposentar, não diz quando, para ela ter uma aposentadoria de R$ 2.000, ela só deve aumentar os últimos 2 anos da contribuição. Não, mito total. Né? Antigamente, gente, a aposentadoria era calculada com base nos 3 últimos anos de contribuição. Há muito tempo não é mais assim. Se calcula desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, tem gente, Paloma, que paga a vida inteira sobre o salário mínimo. E depois quer chegar lá nos 2, 3 últimos anos, aumentar isso e não vai fazer muita diferença. Então, muito cuidado quem está pensando em fazer isso, porque você pode estar jogando dinheiro fora. Então, antes de fazer isso, tem que simular no site do INSS para ver se compensa ou procurar um contador, um advogado especialista para fazer esse cálculo para você com segurança. A continuação da pergunta da Mel é a seguinte, ela levantou junto ao INSS que ela contribuiu já há 4 anos e 7 meses. Nessa época, ela trabalhava e ela fala assim, deverei contribuir para obter as 180 parcelas mais uns 12 anos? O que acontece? Na verdade, ela está se programando para se aposentar por idade, com 15 anos de contribuição. Como ela já tem aí 4 anos e pouco, é só ela fazer a conta de quanto falta para completar os 15. Em anos. Exatamente. Ela vai ter que pagar 15 anos de contribuição, 180 contribuições, e ter no mínimo 60 anos de idade. Então, ela vai ter que fazer essa continha aí, pegar o carnezinho, pegar as carteiras, contar mês a mês para achar o que falta. Aí, a última pergunta dela é a dica que eu acho que você dá para todo mundo. Ela quer entender como ela consegue esse cálculo. Ela diz assim, olha, vamos imaginar que eu já tivesse completado as 180 parcelas e estivesse na idade de me aposentar. Onde eu posso fazer um simulado para compreender esse valor? Simulado site do INSS. Você vai simular como se fosse hoje, né? Você vai colocar lá as contribuições, como se você tivesse pago tudo, e seria um valor atual, não um valor projetado para daqui 10 anos, que seria o que falta para ela se aposentar mais ou menos. Então, ela vai entrar no www.inss.gov.br, clicar em calcule sua aposentadoria e depois em simule o valor da aposentadoria. Aí ela vai digitar lá todos os meses de contribuição, com base nesses salários aí que ela pretende pagar, que seria na base de R$ 400 e R$ 500 de contribuição, e aí ela vai obter um valor médio atualizado. Lembrando que isso seria um valor de hoje, não lá para 10 anos. Para saber um valor daqui a 10 anos, só fazendo cálculo com um especialista mesmo. Tá certo. Mel, você montou uma pauta para a gente aqui. Se quiser mandar um outro e-mail desse tipo, a gente faz um programa só para você, só para responder suas perguntas. Obrigada, viu? Bem legal o seu e-mail, Mel Moura. Obrigada mesmo. Para você de casa, quer enviar perguntas para a doutora Maria Faiocchi, tem o site www.aposentadoria.adv.br ou ainda sala@ultrafarma.com.br. Esse é o nosso e-mail. Você também pode utilizá-lo para enviar perguntas para a doutora Maria Faiocchi. Até amanhã. Até. Hasta amanhã, né? Hasta amanhã. Então tá bom. Papo sério com o promotor de justiça José Carlos Blade. Olá, amigos. Hoje no Papo Sério vamos falar sobre envelhecimento ativo.
cientistas descobriram uma fórmula contra o envelhecimento e foi desenvolvida a partir de pesquisas para combater a causa do envelhecimento genético precoce visto em algumas crianças. A referida fórmula já foi testada em ratos e mescla a proteína lamin e o resveratrol, substância encontrada no vinho tinto que tem propriedades antioxidantes. Caro telespectador, parece que a fonte da juventude pode ser algo concretamente alcançado em poucos anos e teremos uma vida mais saudável e viveremos muito mais. Só tem uma perguntinha, hein? Os seres humanos estão preparados para essa fórmula de viver muito mais? Por exemplo, 150 ou 200 anos? Pois é, teríamos que reprogramar nossas vidas. A regeneração das células está sendo estudada sob o aspecto biológico, mas será que a longevidade não poderá prejudicar ou até mesmo comprometer a existência da raça humana na Terra? Já temos problemas de sobra, como por exemplo, o aquecimento da Terra, a poluição, a escassez da água, a fome, a superpopulação, a epidemia da violência, dentre outros. Nessa linha, indago se vale a pena viver 200 anos ou se tornar um imortal nesse quadro caótico em que vive a humanidade. Será que a longevidade se tornará também um problema? A resposta é uma incógnita. Esse é o Papo Sério de hoje. Esse foi o promotor de justiça José Carlos Batti. Você sabe, né? Toda vez que a gente fala de terceira idade, de velhice, né, de maus tratos aos idosos, ele bate forte mesmo e tá certo, tem mais a que falar, afinal, vive essa realidade todos os dias. Para você de casa, obrigada pela audiência, pelo carinho, por todos os feedbacks na nossa página do Facebook. Eu conto sempre com a sua participação aqui na TV Gazeta, de segunda a sexta-feira. Até amanhã, bom descanso, fico agora com meu amigo João Ferreira.